Hoje vamos falar sobre o Vitinho, o mais novo reforço do Corinthians, e no que exatamente ele pode ajudar o timão. O que o torcedor corintiano pode esperar desse atacante? Será que era exatamente o que o Corinthians precisava para esse momento? Mas vamos continuar. Para você que não me conhece, eu sou o Eduardo Bellini, aqui no canal Tem Futebol todo dia, rapaziada. Muita análise, notícia, informação, conteúdo sobre futebol, sobre o mundo da bola em geral. Então se você gostar desse conteúdo e para mais vídeos como esse, considera se inscrever aqui no canal e, claro, deixar o like nesse vídeo que vai me ajudar demais, rapaziada. Na boa, é de graça, considere aí, se inscreve aqui no canal, deixa o like nesse vídeo e bora pro assunto principal. Bom, então o Corinthians contrata o atacante Vitinho vindo do futebol saudita como agente livre, ou seja, Vitinho tava sem clube, chega de graça ao Corinthians com o timão pagando apenas os salários do jogador e uma quantia de luvas que será diluída ao longo de todo o contrato. Contrato esse que, a princípio, as informações que a gente tem até o momento é um contrato de 2 anos, com o Vitinho recebendo um salário aí da casa dos 800 mil reais. Vitinho, que atualmente tem 31 anos de idade, foi revelado pelo Botafogo, tem passagens também pelo CSKA Moscou da Rússia, passagem de destaque pelo Internacional, passagem pelo Flamengo e mais recentemente pelo futebol saudita. Eu separei aqui pra vocês alguns números do próprio SofaScore de Vitinho na última temporada, jogando pelo Al Ettifaq da Arábia Saudita. E basicamente Vitinho somou na última temporada 36 jogos, sendo 25 deles como titular, somando 8 gols e 7 assistências, ou seja, 15 participações em gols em 36 jogos, precisando de 147 minutos para participar de um gol, somando outras 10 grandes chances criadas, 40 passes decisivos e 58 finalizações, sendo 22 dessas no alvo. E aí, números bons pra jogar aqui no futebol brasileiro? Bom, o fato é que Vitinho chega em uma das posições que o Corinthians mais precisava pra essa temporada. No elenco do Corinthians atualmente, por exemplo, o timão não tem nenhum atacante de velocidade, de drible, aquele jogador mais agudo do 1 contra 1, de quebrar linhas. O jogador que era pra fazer esse tipo de papel é o Thales Magno, que tá vivendo um momento de baixa no Corinthians. Inclusive tá virando meme aí nos últimos jogos do Corinthians, pessoal chamando ele de Thales Trágico, dentre outros apelidos. E tirando o próprio Thales Magno, o Corinthians não tem outro jogador com essas características no elenco, e o timão necessitava de um atacante de beirada de mais velocidade. Vitinho não é exatamente um jogador velocista, ele se destaca muito mais pela sua agilidade, o seu poder de drible, mas é assim, de qualquer forma, um jogador que quebra linhas, um jogador mais agudo, coisa que, como eu disse pra vocês, o Corinthians hoje não tem no elenco. Além de ser, obviamente, uma necessidade do Corinthians, no atual elenco do Corinthians, é também um perfil muito valorizado pelo próprio Dorival Júnior, que costuma dar muitas oportunidades para jogadores com essas características que o Vitinho tem, que é uma certa velocidade, um drible, uma agilidade, uma profundidade muito maior, principalmente jogando pelas beiradas do campo, e claro, um jogador que pode jogar com as duas pernas, já que ele é ambidestro, podendo atuar tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo, como também fazer ali a função de segundo atacante. É um jogador extremamente versátil pelas suas características. E um outro fato que pesa a favor da contratação do atacante Vitinho é a questão que Memphis Depay acabou de se lesionar, e Vitinho chega praticamente como uma luva nesse elenco do Corinthians, podendo já receber uma chance de mão beijada ali de ser titular do Corinthians logo nos seus primeiros meses, nos seus primeiros dias de clube. Afinal, Memphis Depay deve ficar fora do Corinthians aí, recuperando da sua lesão por cerca de um mês e meio. E o Corinthians contrata um novo atacante justamente nesse momento. E claro, tem o fator também da experiência. Vitinho já é um jogador de 31 anos, rodou pelo mundo, jogou na Europa, no futebol russo, jogou em vários clubes do futebol brasileiro, Botafogo, Internacional, Flamengo, tem passagem agora recente pelo futebol saudita, pode agregar também fora de campo. Mas para corresponder a todas as expectativas que estão sendo geradas em cima dessa nova contratação, Vitinho vai ter que se adaptar rápido, porque a cobrança no Corinthians é muito grande, principalmente se ele conquistar a vaga titular logo nos primeiros jogos, nessa vaga que surgiu no lugar do Memphis Depay. Além disso, o Vitinho tem que se adaptar novamente ao calendário do futebol brasileiro, que é sempre muito puxado. E qualquer jogador que vem de qualquer outra parte do mundo, quando chega no futebol brasileiro, se ficou muito tempo sem atuar aqui no nosso país, costuma sentir o calendário. E como eu disse, Vitinho já tem 31 anos, se por um lado a experiência que ele tem agrega ao Corinthians, a idade também pode ser um fator que pode não ajudar ele nessa adaptação ao calendário pesado do futebol brasileiro. Mas falando agora um pouco sobre a minha opinião como corintiano sobre a contratação do Vitinho, sinceramente falando, quando eu li as primeiras notícias que o Corinthians estava contratando o Vitinho, não me agradou muito. Apesar do Vitinho ter tido passagens de destaques pelo futebol brasileiro, como a passagem pelo Internacional e uma boa passagem, uma passagem razoavelmente boa pelo Flamengo, eu acho que o Corinthians poderia buscar algo melhor no mercado. Eu acho que o Vitinho chega pra brigar por uma vaga titular. Como eu disse, vai ter sorte porque chega justamente no momento que um titular se lesiona, e ele pode já ganhar essa vaga titular, como a gente falou aqui. Mas se o Memphis Depay não
tivesse lesionado, o Vitinho chegaria pra brigar por uma vaga no time titular. Eu esperaria que o Corinthians buscaria um jogador que pudesse chegar já como titular, ou talvez um velocista propriamente dito. Como eu disse pra vocês, o Corinthians hoje no elenco não tem nenhum atacante especificamente de velocidade. O Vitinho, apesar de ter sim uma certa velocidade, essa não é a sua principal característica. Mas também tem um outro lado da moeda, analisando as possibilidades atuais do Corinthians, que busca reforços livres no mercado, não tem condição de pagar por passe de jogador. E essa oportunidade de mercado, como o Vitinho se apresentando ao Corinthians de graça, com um salário abaixo de R$1 milhão, coisa que tá ficando cada vez mais rara no futebol brasileiro, e sendo um jogador muito próximo das características que o Corinthians precisa nesse elenco, como eu disse no começo desse vídeo, eu comecei a mudar minha ideia e comecei a gostar da possibilidade do Corinthians contratar o Vitinho. E ainda bem que contratou. E por isso, rapaziada, o que a gente pode esperar do Vitinho no Corinthians é justamente isso. Um atacante de mais agilidade, de certa velocidade, de drible, de um jogador de quebra de linhas. Um jogador agudo, muito versátil, que pode ser utilizado pelos dois lados do campo, muitas vezes até centralizado, fazendo ali um segundo atacante, papel que o Memphis Depay fazia muito bem. Pode ser utilizado também junto com o Yuri Alberto e com o Memphis Depay, caso o Dorival Júnior queira utilizar ali um sistema com 3 atacantes quando o Memphis Depay voltar. Ou seja, é um atacante que chega pra agregar muito ao Corinthians e chegar em boa forma. Afinal, por conta da sua versatilidade, que eu tô frisando muito aqui nesse vídeo, ele pode ser utilizado em vários esquemas de jogo. Por isso, eu analisaria a contratação do atacante Vitinho pelo Corinthians como uma boa contratação no momento certo, um jogador que o Corinthians precisa nesse elenco atual. Muito se fala que o Corinthians precisa também de outras contratações. O Corinthians precisa de um zagueiro. O Corinthians precisa de um novo meio-campo. O Corinthians precisa de um lateral. O Corinthians também precisa dessas outras posições. Mas um atacante de velocidade era a prioridade do Corinthians nessa janela de transferências. E era uma necessidade do clube desde o começo do ano. O próprio Fabinho Soldado, diretor de futebol, disse que o Corinthians precisava desse jogador. E agora todas essas expectativas estão sendo depositadas em cima do atacante Vitinho, que sinceramente eu espero que o Vitinho corresponda a todas essas expectativas e supera essa necessidade de um atacante de beirada, de um atacante veloz, de um atacante ágil que o Corinthians tem nesse atual elenco. Certo, rapaziada? Se você ficou até agora, deixe sua opinião sobre o Vitinho aqui nos comentários. Você gostou da contratação? Acha que ele vai agregar no Corinthians? Ou acha que o Corinthians deveria esperar mais e garimpar no mercado aí outra possibilidade de um atacante de beirada? Não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o like nesse vídeo. Valeu!